Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Maria Isabel por esse convite, a Natália, a presença aqui à mesa da doutora Érica. Dizer que eu sempre fico muito feliz em poder voltar para o EMP, porque eu me formei aqui, frequentei esse campus muitas vezes. O campus e as adjacências, até eu ingressar na minha vida profissional e começar a ter consciência do meu lugar no mundo, que até então eu não tinha, e da minha função na sociedade e também em relação aos outros interesses. O tema que eu queria tratar com vocês aqui hoje, que é sobre direitos dos animais, eu não trouxe nada preparado, eu queria só ter uma conversa franca, como é típica numa mesa redonda, sobre esse tema que para mim é muito caro, tenho certeza que para muitas pessoas aqui também pode ser. E nem sempre eu fui uma pessoa ligada à causa dos direitos dos animais. Para falar bem a verdade, até há uns 10 anos, 8 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia, a mínima sensibilidade sobre essa temática de direitos dos animais. Para mim, a questão dos animais se resumia a gato, cachorro, os papagaios, e não mais do que isso, não tinha uma sensibilidade maior. Para mim era algo indiferente. Foi então que eu percebi como eu estava sendo há muito tempo enganado, né? Enganado por uma propaganda maciça, por tradições, por manifestações culturais que mascaravam o que era mais importante e até então eu não tinha visto, que é de que a diferença entre os homens e os demais animais não é uma diferença de natureza, mas simplesmente uma diferença de grau evolutivo, né? E então eu percebi que essa diferença talvez não fosse um critério suficientemente justo para eu ter uma atitude de indiferença e total desapego em relação aos outros interesses daqueles outros seres vivos que coabitam comigo, com os demais seres humanos no planeta. Então, tem uma frase do livro do Tom Reagan que ele diz o seguinte, que existem 3 formas de pessoas vinculadas à causa dos direitos dos animais, ou à causa dos animais, que são aquelas pessoas, o primeiro grupo são os vincianos. Os vincianos são aqueles, esse termo remete a Leonardo da Vinci, que desde pequeno, desde muito cedo, quando era criança, ele se negava a comer carne animal que era provida à sua mesa pelos seus pais, pelos seus familiares. Ele se negava a isso porque ele achava que era contra a natureza dele comer carne de pessoas que eram, entre aspas, amigas dele, de seres amigos dele. Então, os vincianos são essas pessoas que nascem em sociedade que desde sempre já sentem uma certa repulsa nesse tratamento contra os animais, né? São os vincianos. Naturalmente, já se negam a umas atitudes contra o interesse dos animais. Tem também aqueles chamados os convertidos, que são os Damascenos, né? Por que os Damascenos? Porque são aqueles, esse nome remete a São Paulo, que estava indo para Damasco, e naquela estrada, até então ele, um perseguidor de judeus, teve um grande insight, e a partir dali passou a não mais perseguir os cristãos, e a partir dali passou inclusive a difundir as ideias de Cristo, né? Então são os Damascenos. E por último, nós temos também aqueles que são os relutantes, que são aquelas pessoas que, como eu, né, a partir de algum estudo, alguma reflexão, começam a perceber que aquela realidade que lhe é mostrada não é exatamente como eles estão dizendo, há algo mais. Essas pessoas, então, a partir das suas próprias reflexões, conseguem mudar a sua forma de ver o mundo. Eu, particularmente, essa minha conversão, ela foi muito lenta, né? Eu comecei a perceber que, além dessa diferença de grau, que o corpo humano mesmo era um corpo anatomicamente preparado para ser vegetariano e não onívoro. Tem um exemplo de uma palestra que circula pelo YouTube, depois eu fui checar nos artigos científicos e realmente é verdade. Todos os vegetarianos, os animais vegetarianos, têm o comprimento
do seu intestino relativamente ao tronco do seu corpo, cerca de 6 a 7 vezes maior do que o comendo tronco do seu corpo. Já os animais carnívoros, em toda a natureza, têm o mesmo padrão, ou seja, o comprimento do seu intestino é 1 ou 2 vezes o tamanho do seu corpo. E aí, se vocês levarem isso para o corpo humano e lembrarem que o nosso intestino mede de 10 a 12 metros, vocês vão perceber que anatomicamente o nosso intestino é muito mais parecido que os animais vegetarianos do planeta do que os animais carnívoros. Além disso, comecei a perceber também que há algumas enzimas que só os vegetarianos produzem, os animais que só comem os vegetais, que são preparadas especificamente para dissolver moléculas de carboidrato. E os carnívoros produzem uma molécula na sua saliva especificamente para destruir as moléculas de proteína animal. Então o leão produz essa molécula, essa enzima que destrói as moléculas de proteína animal. Os seres humanos, adivinhem só, qual enzima que ele produz? A que destrói carboidrato ou a que destrói proteína animal? Obviamente que destrói carboidrato. Nós não produzimos aquela proteína, aquela enzima que destrói a proteína animal. Além desses, são vários outros indícios que me levaram ao meu conhecimento de que a conduta mais correta para o meu corpo era ser vegetariano. Eu lembro o caso da minha mãe. A minha mãe sofre de osteoporose desde muito cedo. E como ela, tias minhas, tios, parentes, até pessoas relativamente jovens, e eu acho assim um absurdo. Como pode sofrer de osteoporose? Sempre me disseram que se eu tomasse leite, meus ossos ficariam fortinhos. Falei, mãe, mas a senhora não toma leite, a senhora é criança? A senhora não toma sorvete de leite, pudim de leite, creme de leite, chantilly com leite, tudo com leite? Como é que pode a senhora ter osteoporose? Alguma coisa não está certa. Por que você toma tanto leite? Existem tantas propagandas e produtos para você repor o cálcio do seu corpo. É uma incongruência. Se toma leite, logo a gente não precisa mais de cálcio. Então nós temos então que tomar leite e depois tomar o cálcio. Mas espera lá, esses animais que vivem por aí, que não tomam leite depois que desmamam, será que os cachorros, leões, têm problema de osteoporose? Ou só o ser humano tem essa particularidade de ter osteoporose depois de adulto? É algo específico da população humana? Não. Parece que alguma coisa nesse círculo de raciocínio não está se fechando, né? Talvez então a razão esteja com aqueles que asseguram que na verdade o consumo de leite, de proteína animal, faz com que o corpo humano tenha o seu sangue mais ácido, aumente o pH, a acidez do sangue, e a acidez é combatida pelo próprio corpo humano através da liberação de fosfato. Só que onde está o fosfato no corpo humano? O fosfato do corpo humano está justamente nos ossos, ligando as moléculas de cálcio. Então, quando você ingere leite, ingere carne, seu corpo fica com o seu sangue com uma maior acidez. Se você ficar assim muito tempo, você vai morrer. Então o corpo tem uma forma de reagir, libera o fosfato. Onde está o fosfato? Nos ossos. Liberando o fosfato, os ossos ficam mais frágeis. Para onde vão aquelas moléculas de cálcio que ficam vagando pelo sangue? Vão parar nos rins, cálculos renais. E, claro, muitas delas secretadas pela urina. Geram o quê? Osteoporose. Mas isso não é uma conclusão aleatória. Essa conclusão foi tirada daquele tipo de pesquisa que é a pesquisa MOR de todos os pesquisadores, que é aquela pesquisa feita em loco com populações humanas, populações inteiras de seres humanos sendo investigados, milhares de pessoas que não tomavam leite nem comiam carne, e analisaram seus resultados com pessoas de outros grupos que comiam carne e tomavam leite, e a conclusão foi essa. Os resultados estão aí, só que pouca gente vê, não é? Há sociedades nos Estados Unidos que já há décadas pregam a mesma coisa, escrevem sobre a mesma coisa. Só que infelizmente nos Estados Unidos, o órgão responsável do governo americano, que é
responsável por definir parâmetros para a alimentação humana nos Estados Unidos, esse órgão é dominado por representantes da indústria leiteira e da indústria da carne. Então, logicamente, as conclusões que eles vão adotar não são essas. Mas a cada estudo que tiver dizendo que a carne é boa para a saúde, existem 2 dizendo que a carne e o leite são ruins para a saúde. Basta a pessoa se inteirar do assunto para chegar a essa conclusão. Com relação aos direitos especificamente, né? O Brasil hoje é uma selva, como é em muitos estados americanos e principalmente no terceiro mundo, né? Em geral. Uma selva onde vale tudo contra os animais em favor do capital. Vale tudo. E a lógica é muito simples. Vocês devem perguntar assim: não, mas por que na China uma camisa é tão barata e no Brasil é tão cara? Ah, por causa dos impostos? Não. Não é isso. Por que nos Estados Unidos, no Brasil, o nosso custo é maior? É porque aqui nós temos sociedade organizada. A sociedade organizada, ela tem sindicatos. Os sindicatos lutam pelos seus trabalhadores. Então eles têm 13º, eles têm descanso aos domingos, eles têm jornada mínima e máxima de trabalho, eles têm um Ministério Público do Trabalho que vela pelas suas condições de saúde laboral, enfim, regras ambientais de preservação. Regras custam caro. O direito, as liberdades não são de graça, tem um custo, né? E os direitos têm custos. E essas regras protegendo direitos têm custos, e os custos refletem onde? Nos produtos. Nos países sem regras, onde vale tudo para os animais, o custo da carne é mais barato. O custo das roupas de couro é mais barato. Por quê? Porque lá vale tudo. Entendeu? Se na Europa é proibido colocar galinhas em gaiolas para produzir ovos, e em outros lugares podem ser colocadas, podem ter certeza absoluta que na Europa o preço do ovo é mais caro. Se na Europa é proibido transportar animais por mais de 8 horas ou por 12 horas, que é proibido transportar animais que não seja determinado número de animais por metro quadrado, em outros países, como no Brasil, entulham galinhas em caixas de supermercado até elas não poderem respirar, colocam todas num caminhão e levam para o matadouro, pode ter certeza que o preço do quilo da carne aqui é menor que na Europa. Mas a diferença está, como um povo trata seus animais, é a diferença dos valores do próprio povo. Podem ter certeza que nós estamos falando de povo, um povo europeu, que em sua maioria é muito mais evoluído que o povo brasileiro, muito mais evoluído que vários outros povos que não têm a mínima sensibilidade com os demais seres vivos. Mas não vamos nos iludir, pode ser também que sejam imposições de cima para baixo, podem ser imposições de um grupo iluminado que tenha essa sensibilidade, que imponham essas diretrizes para os demais integrantes daquela comunidade. Isso é normal acontecer. O direito transforma a sociedade, né? Lembram do Reich nazista, né? Podia ser que nem todo mundo ali, é um exemplo negativo, claro, podia ser que nem todo mundo ali fosse contra os judeus. As pessoas tinham os judeus como amigos, estudavam com os judeus, seus coleguinhas eram judeus na escola, mas normas superiores fizeram um apartheid naquela sociedade, diferenciando entre os puros de raça, de sangue, e os que não eram puros, os impuros, que deveriam ser eliminados. Então veio de cima para baixo, e com o tempo essa norma transformou a sociedade, e muitos alemães passaram a perseguir os seus semelhantes, que até então estavam ali. Pode ser que na Europa tenha acontecido a mesma coisa. É difícil acreditar, porque as pesquisas mostram que na Europa realmente a sensibilidade para os animais é muito maior. E voltando à temática dos direitos, eu vinha dizendo que o Brasil é uma selva, onde vale tudo, e realmente é assim. A doutora Érica vai falar daqui a pouco, a Isabel também. Nós temos pouquíssimas normas que tratam dos direitos dos animais, e essas normas, em resumo, só tratam, ao fim e ao cabo, de proteger o mínimo do mínimo do mínimo, que é aquela crueldade, que é um termo vazio, que depende muito de interpretação,
que proíbe, por exemplo, que uma pessoa esfaqueie seu cavalo em praça pública. Só que é um termo tão vago que não permite, por exemplo, que alguém do povo vá lá e apreenda um animal por estar a pessoa que batendo no seu cavalo ou chicoteando, enfim, fazendo qualquer outra espécie de ato que na Europa seria uma crueldade, mas que no Brasil é um termo que não está suficientemente esclarecido. E a norma nossa é assim. Então são várias normas que pontuam a Lei 9.605 que não dão uma proteção específica ou mais profunda aos animais. Simplesmente faz uma proteção mediana, que não resolve a situação. A solução para o problema dos animais é realmente aumentar, concretizar a proteção através de normas específicas e dar-se um passo além, um passo onde se outorgue a alguns animais direitos subjetivos. Não, eu não sou daquelas pessoas nominalistas que acham que tem que dar nome para funcionar. A regra não é essa. Às vezes as coisas funcionam sem o nome, mas em algumas situações tem que se dar nome, porque sem aquele nome o animal vai estar desprotegido. E o direito subjetivo é um nome que nós temos que dar para alguns direitos dos animais. Um nome que sirva como um trunfo para que quando ele estiver sendo maltratado, ainda que ele não possa recorrer a juízo, alguém poderá por ele, por aquele animal, pedir ao juiz para dizer o seguinte: olha, está acontecendo uma arbitrariedade e esse animal tem direito. E esse trunfo que eu estou te mostrando agora faz com que o judiciário tenha que se opor àquela violação daquele direito. Esse trunfo tem que existir. Se não para todos, para alguns animais. Que é inconcebível que hoje no Brasil se pratique atrocidades com diversos tipos de animais sem que ninguém faça nada. Sem que alguém espere uma solução divina ou uma reza para que uma interferência sobrenatural possa pôr fim àquela barbaridade. E a barbaridade está aí, não está na nossa frente, que os frigoríficos não têm paredes de vidro, como queria Paul McCartney. Os frigoríficos estão escondidos, ficam longe das sociedades, os caminhões trafegam à noite, os laboratórios da UEM são fechados ao público, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Mas é uma verdadeira catástrofe, sem regra. Aqui na UEM, nós fizemos um movimento há alguns meses contra as atrocidades que se faziam no departamento de odonto. Tudo bem, vá conversar com qualquer professor lá, ele deve ter um discurso preparado, formalmente preparado. Ele faz um projeto, apresenta o projeto para uma comissão de ética, onde os colegas dele também fazem experiência com animais, dizem que está tudo bem. Parece que é assim, e está tudo certo. E o Estado engole aquela formalidade, mas está tudo errado. Na verdade, o que aconteceu na prática é o seguinte: tinha um crédito no orçamento, se não usasse no poder público, é assim, aquele crédito seria gasto, então eles pegam e fazem um projetinho correndo, porque daí o professor ganha aquele crédito como bolsa, e ele pega uns 3, 4 alunos que ele gosta, e cada aluninho vai ganhar a sua bolsa. Mas por que com animais? Porque as experiências dos animais são mais caras, daí a bolsa é maior. Então eles fazem isso. E para os animais? Bom, os animais não tem problema nenhum, eles são coisas. O Código Civil diz que são coisas, e se o projeto for aprovado, nós podemos fazer qualquer coisa com essa coisa. Essa é a vida do laboratório. Fico imaginando, eu já me pego às vezes pensando sobre isso. Eu já sofri cirurgia, já fui operado, e às vezes eu me imaginava naquela maca de hospital, numa maca de metal gelado, porque tem que ser tudo esterilizado, pelado, com um lençol em cima, no ar-condicionado a 15 graus, e eu dopado e vendo pessoas passando sobre mim. Tudo bem, eu tinha certeza que lá fora tinham parentes meus que, atentos, se acontecesse alguma coisa comigo, eles iam reagir, iam processar o hospital, o médico, enfim. Então os médicos trabalhavam com uma navalha em cima deles, não iam sair impunes. Agora, e no canto frio e escuro do laboratório? Lá é diferente, não tem ninguém por eles. Os cachorros da UEM, os beagles, pelo que me foi narrado pela Sociedade de Protetores dos Animais, quando chegou alguém perto deles para ver a situação, eles se escondiam nos cantos, porque cada vez, nos meses anteriores, que alguém chegava perto dele, era para fazer alguma maldade de toda ordem, tudo em benefício da ciência, sem nunca ter sido constado nesse projeto se aquela experiência que eles queriam fazer já não tinha sido feita em alemão, em inglês, em chinês,
em japonês, em italiano, em espanhol. Não, isso é irrelevante. Não importa. Para que eu vou me dar tempo? Vou me preocupar em saber se essa experiência foi feita. Dia 31 de dezembro está chegando, eu preciso do orçamento. Então, siga-se com o projeto. Essa é a realidade. Alguma coisa tem que ser feita. E tem que ser feita em termos legislativos. Em primeiro plano. E em segundo plano, pela Sociedade de Protetores dos Animais no Brasil inteiro. Eu havia falado agora há pouco, e essa é algo que eu estou tentando realizar com algumas outras pessoas de outros estados, que é organizar esse poder imenso que existe com os protetores dos animais. É um movimento que deve ser mais arraigado ainda que a igreja evangélica. Talvez nem tanto, mas no mínimo igual. Em cada cidade do Brasil, por menor que ela seja, deve ter lá um núcleo de pessoas preocupadas com os direitos dos animais. Nesse núcleo de pessoas dispostas a lutar por uma causa. Quando você luta por algo que você vai receber em troca, você luta para ter um salário melhor, você luta para que os fazem greve, enfim, para melhorar o trânsito. Isso é muito, são interesses, não são causas. Por esse interesse, só vai até determinado ponto. Você não avança mais. Agora, quando as pessoas lutam por uma causa, elas vão além. Elas vão a ponto de sacrificar materialmente, fisicamente, para que sua causa, ao final, triunfe. E no Brasil, há milhares de pessoas assim, células espalhadas em várias cidades. O que precisa ser feito? As células se organizarem. Então, há que ser fundadas federações em 4 estados diferentes, há que ser uniformizados os nomes, há que ser fundada uma confederação, e a partir de um centro irradiador de boas práticas, essa sociedade do Brasil inteiro tem uma política comum, tem consensos, tem pautas consensuais que eles possam atuar. Por exemplo, por um centro de internet divulga para todas aquelas sociedades que estão vinculadas projetos de lei, por exemplo, banindo carroça nas cidades. E aí cada célula vá até o seu legislador municipal e faça ser aprovada aquela lei. Se divulgue, por exemplo, ações para impedir que outras universidades façam experiências absurdas como não UEM. E aí cada célula munida dessas petições iniciais, advogados que participem, consigam entrar na justiça em cada lugar para impedir coisas semelhantes. Que sejam tomadas notificações criminais contra os frigoríficos. E aí divulga no Brasil inteiro, cada célula de posse disso, junte as testemunhas, vão até os frigoríficos e vão ao Ministério Público. Mas o que importa é ter organização. Organizado, quem sabe possamos chegar como é na Bélgica, onde movimentos assim deram origem à criação de um partido animal que hoje tem assento no parlamento belga, salvo engano. Agora, o outro passo, o passo anterior, é legislativamente. Hoje existem no Brasil diversos códigos animais. Tem o Código Animal do Paraná, tem o Código Animal do Rio Grande do Sul, tem o Código Animal de São Paulo. A rigor, para falar bem a verdade, um é cópia do outro. Eu nem sei qual foi publicado primeiro. São bons códigos, não são ruins, só não são muito aplicados. Então o Código de São Paulo, por exemplo, diz que é proibido ter rodeios onde se agridem os animais. Bom, mas Barretos está ali todo ano para provar que o código não funciona. Então há que ter uma norma federal, um marco legal que discipline isso no Brasil inteiro. A União tem competência para fazer lei geral sobre essa matéria, e eu sei que hoje está sendo gestada no Planalto um marco legal para disciplinar o direito dos animais. E eu espero que esse marco legal, por exemplo, siga o bom caminho que seguiu a legislação espanhola, que é uma singela alteração de conceito, porque esses conceitos vão ser levados pelas gerações posteriores, crianças vão nascer tendo por perspectiva uma situação diferente. Que conceitos seriam esses? Um primeiro conceito, que a lei obrigue que cada vez que se for falar em abate de animal, em morte de animal, não se fale em abate ou morte como se fosse algo trivial, banal. Se fale em sacrifício. Porque quando você mata um outro ser vivo em seu interesse, sendo que ele não quer morrer, ele está sendo sacrificado. Então, que as gerações posteriores nasçam e cresçam sabendo disso, que a morte do animal em seu proveito,
isso não é uma morte, um abate, isso é um sacrifício. E o sacrifício tem um valor muito maior do que se falar em morte como hoje é banalizado. Mata a barata, mata a mosca, mata o boi, mata o cachorro e viva tudo, se torna tudo a mesma coisa. A banalização do mal, como dizia Hannah Arendt. Banalizou-se o mal através dos seus termos. Um outro termo tem que ser alterado. Por exemplo, exploração. Não é mais o uso do código, não é o uso da Lei 9.605, não é a utilidade das contravenções penais. Não. Toda vez que se for utilizar um animal para que ele faça algo contra o seu interesse, aí nós estamos falando de exploração. Exploração. Esses termos têm que vir positivados. Não esse, muito mais. Uma lei tem que ser muito clara e tem que operar um corte radical na sociedade, para que a sociedade se conscientize, ainda que contra a sua vontade, mas de forma gradual, dos interesses em primeiro lugar e depois dos direitos dos animais. E claro, não sejamos utópicos, vamos ter que traçar fronteiras. Se hoje um novo código viesse a existir abolindo a exploração animal, ele não seria aprovado. Se ele viesse a existir proibindo o consumo de carne, ele não seria aprovado. Um código assim, ele tem que trazer um avanço gradual. Nós vamos ter que esperar, infelizmente, para que outras gerações avancem nesse caminho. Porque nunca na história da humanidade uma modificação na base do tudo ou nada prevaleceu. Ou vocês mudam, ou vocês libertam os animais, ou o caos. Não, isso não vai acontecer. Não adianta ir por esse caminho, né? Temos que fazer de forma gradual. Então, mesmo contra a nossa vontade, temos que avançar de forma gradual. A União Europeia está fazendo assim. E a União Europeia tem um discurso muito interessante. Ela não prega a defesa dos direitos dos animais. O que ela prega é o bem-estar dos animais em benefício da saúde pública. Mas ali estão protegidos os interesses dos animais. Diz a União Europeia: quando um boi vai para o abatedor e vê o outro morrendo na sua frente, ou ele cai durante o transporte, ou ele fica 2 dias sendo transportado, ou a perna dele cai, ou ele é maltratado, chutado, espancado, para depois ser abatido, ainda com problemas, com mecanismos que não inibam a sua dor, essa carne vai fazer mal para o ser humano, porque é uma carne dotada de estresse, que libera hormônios, é uma carne ruim para o consumo. Então, vamos proteger o animal para que a carne seja melhor. Quem sabe esse seja o discurso, mesmo contra a nossa vontade, mas que a partir dele, as gerações posteriores consigam avançar e aí paulatinamente abolir a exploração animal. Lentamente, não vai ser de forma radical, infelizmente. E quem sabe, devamos eleger algumas espécies que mereçam mais proteção do que as outras. Eu sei que eu, dizendo isso, estou cometendo um crime contra todos os abolicionistas, até contra o que eu acredito. Mas é a prática. Nós vamos ter que primeiro conceder direito aos chimpanzés, que tem 98% dos genes iguais aos nossos, aos bonobos e a outras espécies do gênero, outras integrantes da classe Homo, segundo novas classificações taxonômicas, para depois sim conceder aos outros animais. O que não podemos é continuar a viver num mundo esquizofrênico, onde as pessoas normalmente fecham os olhos para todos os outros animais que não sejam gato, cachorro e passarinho, né? Então, há que ter uma legislação harmônica, coerente e que traga avanços que possam ser aprimorados pelas leis posteriores. Enfim, essas são as breves considerações que eu gostaria de fazer com vocês. O campo dos direitos dos animais é um campo muito rico. Só para vocês situarem um pouquinho mais, o termo, quando a gente trata desse movimento de direitos dos animais, não é um termo muito correto, porque sob essa epígrafe, direitos dos animais, se encontram vários grupos. Mesmo a Sociedade Protetora dos Animais espalhadas pelo Brasil. Existe a Sociedade Protetora dos Cachorros, dos Gatos, poucas em defesa dos animais em geral, né, mas muito segmentadas. E algumas pessoas defendem que se outorgue direito aos animais, outras entendem que sejam abolidas todas as formas de exploração animal sem outorgar direitos, umas outras ainda entendem
que devemos só propugnar para o maior bem-estar dos animais sem otorgar direitos. Enfim, são várias matizes ideológicas que integram esse grupo lato sensu chamado direitos dos animais. O importante é que todas as pessoas engajadas de uma maneira ou outra nessa temática tenham sensibilidade, ainda que numa daquelas 3 formas que eu disse, os vincianos, os convertidos ou os damascenos, tenham sensibilidade. Eu adquiri essa sensibilidade. Durante muito tempo eu percebi que eu fui enganado, né? Fui enganado. Eu hoje me culpo por ter sido indiferente a todas as vezes que eu compactuei com a matança indiscriminada, com o sofrimento, com a dor e o horror que sofrem os animais. Me sinto culpado. E o mínimo que eu posso fazer para expiar a minha culpa nessa vida, porque não vai haver outra para eu fazer isso, é estar aqui com vocês hoje, em vários outros lugares, porque eu viajo no Brasil falando sobre isso, tentar despertar naquelas pessoas que ainda não acreditam que os animais mereçam uma igual consideração que os demais seres vivos, que os humanos, que essas pessoas se convertam e aos poucos possam mudar suas práticas, aos poucos possam deixar de ser enganadas, aos poucos possam deixar de acreditar que aquele franguinho na embalagem da Sadia, dizendo positivo, na verdade é uma forma de alienação mental, que ali dentro há um produto de muito sofrimento. E que aquela pessoa que, no mínimo, vamos pegar um denominador comum aqui, que quase todo mundo aqui deve ser cristão, né? Para ser uma boa pessoa cristã, no mínimo, tem que ter um mínimo de consciência, um mínimo, para saber que o bom cristão é aquele que, entre 2 opções, uma opção onde ele tem certeza que é um alimento contaminado pela dor, pelo horror, pelo sofrimento, e um alimento que não tem a dor, o horror, o sofrimento, o bom cristão, não tenha dúvida, tem que optar pelo que não gera sofrimento, ainda que, como um drogado em carne, que tenha síndrome de abstinência quando fica sem comer carne 2, 3 dias, tenha que lutar contra todos os seus instintos, ou melhor, não os instintos, tenha que lutar contra os seus hábitos alimentares, que não são naturais, mas foram implantados por séculos de tradição e por um desejo desenfreado da indústria alimentícia em ter lucros cada vez maiores. Então que a pessoa se liberte e que a partir da sua libertação possa lutar pela libertação das formas de exploração animal. Então era isso, eu agradeço a presença de todos vocês e espero que de alguma forma a minha fala tenha sido útil para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos, todas. Bem, a nossa abordagem, a minha e da Maria Isabel, ela vem de encontro, né, a contar um pouco para vocês também, né, explicar um pouco uma linguagem que seja acessível a todos, na medida do possível, procurar fazer isso, como que o direito, e particularmente o direito penal, né, vem sendo chamado a oferecer algum tipo de resposta para problemas que hoje chamam a atenção, né? Despertam a atenção de toda a sociedade, né? Problemas relacionados basicamente à proteção do meio ambiente, do ambiente e de seus elementos, né? Dos componentes do ecossistema, bióticos, abióticos, né? Da fauna, da flora. Né? O interesse por pesquisa, pela investigação nesse